Irmãos, chegou um momento maravilhoso, do discurso da última aula desta etapa na vida dos formandos. E eu convido o professor paraninfo, bispo João Bosco, amém? A subir à tribuna para ministrar a última aula com muito fogo, amém? Minha primeira aula, chama a glória! Mais uma vez, chama a glória! Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos todos em nome do Senhor a este lugar, onde nos reunimos sempre para adorar e bendizer ao santo nome do Senhor, e hoje com a finalidade de dar a esses irmãos que por tempo estudaram e concluíram os cursos que assim eles propuseram estudar de teologia, de ensinamento da palavra de Deus. Amém? Eu também por muitos anos estudei teologia. Eu vim pegar o meu diploma também de bacharel através do Instituto Itaede. Itaede é Instituto Edson Dias e Administrativo Edson Dias. Amém? Para a glória do Senhor, é um professor de várias matérias de teologia, também de cursos seculares nas universidades de São Paulo, e diretor deste instituto que tem levado às igrejas a possibilidade dos irmãos estudarem, se aprofundarem mais no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Eu serei breve nesta exposição da palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos que trouxeram as suas Bíblias possam abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo usa a própria teologia para esclarecer alguns pontos de dúvida em que a igreja de Corinto tinha sobre vários assuntos, e um aqui bem claro e importante, que faz parte da vida cristã. Eles estavam fazendo uma certa confusão com um assunto que nós vamos estar abordando, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, seguintes, no nome do Senhor. Não precisam ficar de pé, só com as Bíblias abertas. Vamos estar sendo breve nessa abordagem, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quem trouxe a Bíblia e encontrou 1 Coríntios 15 e 12, diga amém. Amém. Diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele continua, afirmando agora, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine, e até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés.
O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém? E por aí Paulo vai explicando essa palavra, tirando essa dúvida dos coríntios, né, dos irmãos da igreja de Corinto. Os irmãos de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja abençoada, que tinha todos os dons, né, manifestados pelo Espírito Santo, mas eles ainda tinham algumas dúvidas referentes a alguns assuntos que Paulo já tinha pregado e que os demais apóstolos também ensinavam. Estava havendo um certo sincretismo religioso dentro da igreja de Corinto. O que é um sincretismo religioso? É a mistura de várias crenças dentro de uma religião. Então, ainda havia um resquício dessa doutrina, dessa confusão dentro da igreja de Corinto. E então eles faziam uma mistura com os ensinamentos cristãos de Cristo, teológicos, que Paulo tinha ensinado. Ainda eles acreditavam em algumas coisas ensinadas pelas filosofias humanistas dos seus dias, dos filósofos, e algumas crenças também de algumas seitas, a ponto de eles afirmarem que não acreditavam em ressurreição. Não existia ressurreição. Vejam a que ponto eles chegaram. Não havia ressurreição de corpo ou da nossa vida. Pois eles acreditavam, alguns deles se infiltraram na igreja, dizendo que não. Como a filosofia ensinava em algumas crenças, eles ensinavam que quando a gente morre, você está se libertando deste corpo pecaminoso. E não precisa, eles não entendiam, não precisa voltar novamente a um corpo que já morreu e se recompõe e viver novamente. Porque a morte é como a libertação, a liberdade desse corpo. É isso que eles estavam ensinando, eles estavam acreditando. E Paulo então escreve essa mensagem para esclarecer. Que negócio é esse? Que vocês estão, têm ainda dúvida a respeito disso? Se for assim, então, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã, e Cristo é um mentiroso, o próprio Deus não é verdadeiro. Pois Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar. E se Cristo não ressuscitou como alguns acreditam, se Cristo ressuscitou, nós também havemos de ressuscitar. Então, Paulo, ele usa a palavra de Deus, o ensinamento teológico, para trazer clareza a alguns que ainda tinham dúvida sobre esse assunto. Então, como foi lido, ele diz, olha, se é recorrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Eles estavam confusos ainda. Como, pois, nós pregamos que Cristo ressuscitou, embora ele é a primícia da ressurreição. Então ele diz, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então havia essa confusão. Como muitos cristãos, infelizmente, em muitas igrejas hoje, não entendem ainda o significado e a importância da ressurreição como um dos planos perfeitos de Deus para, junto com o arrebatamento da igreja, resgatar o seu povo, aqueles que morreram crendo e foram fiéis desde lá do início até os nossos dias, ou depois dos nossos dias, ou no dia do arrebatamento da igreja. Posso dizer amém? Amém. Porque infelizmente muitas igrejas ainda deixaram de pregar as doutrinas bíblicas. E se perguntar, a maioria dos cristãos não entendem, como os coríntios naqueles dias também não estavam entendendo a ressurreição. Existem até algumas igrejas denominadas pseudo-cristãs que eles dizem que você morreu, você não ressuscita mais, você já está diante de Deus, não precisa mais voltar aqui. Ou então simplesmente você é como uma fumaça, deixou de existir, e há uma confusão muito grande nos nossos dias, como havia na igreja de Corinto. E Paulo é muito direto, ele é muito claro, ele é muito objetivo nos seus ensinamentos, dizendo agora, no versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, como alguns estão dizendo que não existe ressurreição, mas uma libertação e o Espírito não voltará mais para esse corpo para comparecer diante de Deus, o que é que nós estamos fazendo então? Nós estamos perdendo o nosso tempo pregando uma coisa que não é verdade. E não é bem assim. Ele diz, não é bem assim. O que na verdade acontece
se nós acreditarmos como alguns de vocês estão ensinando, nós seremos tidos por falsas testemunhas de Deus. Somos falsos testemunhos de Deus porque estamos pregando uma coisa que, se não é ressurreição, como vocês acreditam, nós estamos pregando, eu, Paulo, no caso, tenho ensinado e pregado que Cristo ressuscitou, nós estamos sendo falsas testemunhas de Deus. No versículo 16 diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então ele estava escrevendo esta carta para que ficasse bem clara neste ponto em que os irmãos de Corinto ainda tinham dúvida. E ele continua: e se Cristo não ressuscitou, outra vez ele repete, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, Cristo morreu em vão? Quer dizer que ele morreu e não viveu? E do que adianta então sua morte se ele só tivesse morrido e não tivesse ressuscitado? Mas ele morreu, ele pagou o preço, e ele ressuscitou e compareceu diante de Deus como sacrifício vivo e perfeito para lhe apresentar o preço pago já por todos aqueles que deveriam crer e obedecer. A palavra de Deus, ela é perfeita porque ela mesma se explica. Existem pessoas que fazem confusão em relação à interpretação de princípios e doutrinas da palavra de Deus, mas não há nenhum problema, não há nenhuma confusão. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não se contradiz, ela é inerrante, não existe erros na palavra de Deus, nem contradições. Então ele continua: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, ou seja, aqueles que morreram, acabou. Então, como um animal, como uma borboleta, que não tem alma, não tem espírito, seria mais ou menos assim, se nós não tivéssemos essa fé, essa esperança na ressurreição. E no versículo 17, no versículo 18, ele diz, no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se nós precisamos dele e contamos com ele, e que o sacrifício dele foi apenas para beneficiar esse momento que nós vivemos aqui, então nós somos os tolos, nós somos os mais infelizes dos homens, porque nós temos uma fé que outros nem precisam ter, esta fé, e nós acreditamos numa coisa, nos sacrificamos, muitas vezes sofremos perseguições, muitas vezes somos atribulados, muitas vezes somos perseguidos, muitas vezes somos provados por causa dessa fé, e os que não creem como nós, não passam por nada disso, entre aspas, e morrem do mesmo jeito, e vão viver do mesmo jeito, igual a nós. Então a nossa fé é vã, a nossa esperança, a nossa dependência de Cristo fosse só para suprir as necessidades dessa vida, nós seríamos o mais infelizes dos homens. Mas ele continua agora falando, caminhando para o encerramento, no versículo 20. Mas ele então, depois dele esclarecer com essa palavra, com essa doutrina, com esse ensinamento, ele diz: mas de fato, ele está afirmando, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou dos mortos. Nem antes dele, nem depois, antes dele ninguém ressuscitou. E os que ressuscitaram, não estou falando daquelas ressurreições temporárias de alguns que estavam mortos e ele chegou e vem e volta para a vida, como a filha de Jairo, como o filho da viúva de Naim, como o próprio Lázaro. Não estou falando desta ressurreição temporária, porque eles morreram ali e viveram e morreram novamente. Mas estamos falando de uma ressurreição eterna para ele conquistar diante do Senhor. Aleluia! Então ele diz: olha, de fato Cristo ressuscitou. Então ele está dizendo que há esperança para os que creem, e a nossa fé não é em vão. A nossa fé não é um engodo. A nossa fé não está errada. Nós estamos certos quando acreditamos em que Cristo ressuscitou, subiu ao céu, assentou-se à destra do Pai, e que também nós, se não formos aqui, não fizermos parte do arrebatamento no momento da sua vida, nós faremos parte da primeira ressurreição. Aleluia. Todas as noites, antes de orar, antes de dormir, eu faço as minhas orações, as minhas intercessões, as minhas apresentações ao Senhor, pelas pessoas todas que vêm a esta igreja, pela minha família, por várias situações, e por os familiares das pessoas que vêm a esta igreja. E depois, lá em um dos itens da minha oração, diz: Jesus, se o Senhor voltar hoje,
eu quero subir, eu não quero ficar aqui. Se eu tiver alguma coisa para acertar e que eu não tenha conhecimento, me mostre o que eu quero me consertar, porque eu não quero ficar aqui. Mas se o Senhor, voltando, e eu não estiver mais aqui, eu quero fazer parte da primeira ressurreição. Eu quero fazer parte da primeira ressurreição. Esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança. Esta é a diferença das filosofias, das religiões, dos ensinamentos, dos sincretismos religiosos do mundo das filosofias, e que não tem esperança. Eles inventam um monte de coisa. As pessoas inventaram um monte de coisa, dizendo que vai morrer, em alguns casos vai retornar em semelhança de um outro ser, a ponto de chegar a dizer que volta como um macaco, alguns voltam como uma mosca, como um inseto, e tem várias passagens no círculo de reencarnação, para depois desaparecer, depois de ter purgado, ou depois de ter passado por uma coisa chamada karma, e se purificar, e depois se envolver em um Deus estranho ao ensinamento da Bíblia, que é um mundo, um todo, um universo, do qual essas pessoas vão fazer parte em um estado de perfeição, e não precisam vir mais aqui, nem sofrer como jumento, nem como barata, nem como borboleta, nem como inseto qualquer. Isso é uma confusão do inimigo para fazer com que as pessoas não creiam no Senhor. Mas você que está aqui hoje, você certamente acredita nessa palavra, você tem essa esperança, você não tem mais essa dúvida. Os seus pastores, os nossos pastores nos ensinaram, o Espírito Santo de Deus tem nos feito entender a palavra, e agora nós não vivemos mais em confusão de fé, nem de esperança, e nós não somos, como Paulo diz, os mais infelizes de todos os homens da terra. Nós somos felizes porque sabemos que depois que Jesus pagou o preço na cruz e ressuscitou e compareceu diante do Pai e apresentou o preço pago e aplacou a ira de Deus contra os nossos pecados, contra as nossas iniquidades, e quando ele diz as últimas palavras lá na cruz, Pai, está consumado, ali ele estava entregando o preço pelas nossas almas. Agora só basta que nós acreditemos na sua palavra, que nós obedeçamos a sua voz e caminhemos até chegar o dia em que ele nos chamar e poderemos ouvi-lo ou chamar pelos nossos nomes, nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Chegando de uma grande jornada, por fim poderemos descansar na glória eterna. Glorifique ao Senhor essa noite e aplauda ao seu santo nome. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vocês que estão se formando hoje, no nome do Senhor, outros que irão se formar, apliquem-se em ler a Bíblia, em buscar, em compreender, em estudar, em examinar, para que possam ensinar a muitos que não sabem o que você já sabe, a mostrar a muitos que não têm o que você não tem, a dizer a muitos que ainda não ouviu o que você já ouviu, e aprender a muitos que ainda não aprendeu o que você aprendeu, para que você possa aprender, e um dia, por causa da tua vida, deste momento em que vocês se dedicaram a entender e compreender, para melhor testemunhar da graça do Senhor, possam ser surpreendidos lá na glória no dia do Senhor, com muitas pessoas que você nem imaginava, mas por causa da tua fé, do teu ensinamento, do teu testemunho e da tua vida, pessoas sejam salvas para a glória de Deus, em nome de Jesus.